Uma semana depois, os 5 irmãos Hathways e seus pertences deixavam Londres, com destino à sua nova casa em Hampshire. Apesar dos desafios que os aguardavam, Amélia tinha grandes esperanças de que a mudança faria bem a todos. A casa em Primrose Place guardava um excesso de lembranças. As coisas nunca tinham sido as mesmas desde que seus pais haviam morrido. O pai, vítima de uma doença cardíaca, a mãe, de coração partido, meses depois. Parecia que aquelas paredes haviam absorvido a tristeza da família até que ela tivesse se tornado parte da tinta, do papel e da madeira. Amélia não conseguia olhar para a lareira na sala principal sem se lembrar da mãe sentada ali com sua cesta de costura, nem visitar o jardim sem pensar no pai podando suas queridas roseiras. Amélia acabara de vender a casa, sem remorsos, não porque lhe faltassem sentimentos, muito pelo contrário. Havia emoções demais, tristeza demais. E era impossível esperar ansiosamente o futuro quando se era lembrado o tempo todo de perdas tão dolorosas. Os irmãos não fizeram objeção à venda. Léo não se importava com nada. Se lhe dissessem que a família pretendia viver nas ruas, ele receberia a notícia com um dar de ombros indiferentes. Win, a segunda mais velha, estava fraca demais por sequela de uma doença para protestar contra as decisões de Amélia. E Pop e Beatrix, ainda adolescentes, ansiavam por mudanças. No que dizia respeito a Amélia, a herança não poderia ter chegado em um momento melhor, embora ela precisasse admitir que não sabia por quanto tempo os Hathways conseguiriam manter o título. O fato era que ninguém desejava se tornar Lord Ramsay. Para os 3 lords anteriores, o título viera acompanhado por sequências de infortúnios, coroada por mortes prematuras. O que explicava, de certa forma, porque os parentes distantes dos Hathways se mostraram felizes ao ver Léo receber o título. "Vou ganhar algum dinheiro?" Foi a primeira pergunta do irmão ao ser informado da sua ascensão à nobreza. Sim, Léo herdaria uma propriedade em Hampshire e uma modesta soma anual que não seria suficiente para bancar os custos de uma reforma. "Continuaremos pobres", dissera Amélia ao irmão, depois de examinar a carta do advogado com a descrição da propriedade e dos negócios. "A propriedade é pequena. Os criados e a maioria dos inquilinos se foram. A casa está mal cuidada e o título, ao que parece, é amaldiçoado. O que torna a herança um elefante branco, para dizer o mínimo. Temos um primo distante que talvez esteja na sua frente na linha de sucessão. Podemos tentar passar tudo para ele. Há uma possibilidade de que nosso tataravô não fosse um Hathaway legítimo, o que nos daria o direito de abrir mão do título por conta de... Fico com o título", respondera Léo com determinação. "Não acredito em maldições? Já estou tão amaldiçoado que mais uma não vai fazer diferença." Como nunca tinha estado no condado de Hampshire ao sul, os irmãos Hathways, com exceção de Léo, viravam os pescoços para ver a paisagem. Amélia sorria diante da animação das irmãs. Pop e Beatrix, ambas morenas e de olhos azuis como os dela, estavam muito bem dispostas. O olhar de Amélia pousou em Win e permaneceu nela por um momento, avaliando seu estado. Win era diferente do restante da família Hathaway. Foi a única a herdar o cabelo louro claro do pai, assim como sua natureza introspectiva. Era tímida e quieta, suportando todas as dificuldades sem se queixar. Quando a escarlatina varrera a aldeia no ano anterior, Léo e Win tinham ficado gravemente doentes. Léo havia se recuperado por completo, mas Win continuava frágil e pálida desde então. O médico diagnosticara uma fraqueza em seus pulmões, provocada pela febre, que, segundo ele, nunca melhoraria. Amélia recusava-se a aceitar que Win ficaria inválida para sempre. Faria tudo o que fosse preciso para que voltasse a ficar bem. Era difícil imaginar um lugar melhor para Win e os outros Hathways do que Hampshire. Era um dos mais belos condados da Inglaterra, cortado por rios, grandes florestas, campinas e charnecas. A propriedade dos Ramsay situava-se perto de Stony Cross, uma das maiores aldeias comerciais do condado. Stony Cross exportava gado, ovelhas, madeira e milho, uma enorme variedade de queijos regionais e mel de flores silvestres. Era mesmo um território rico. Por que a propriedade de Ramsay é tão pouco produtiva?
refletiu Amélia, enquanto a carruagem atravessava pastos exuberantes. A terra de Hampshire é tão fértil que deve ser preciso se esforçar muito para que as coisas não cresçam. Mas nossa terra é amaldiçoada, não é? Perguntou Poppy, preocupada. Não, respondeu Amélia. A propriedade não, apenas o detentor do título, que neste caso é o Léo. Ah, Poppy relaxou. Então está tudo bem. Léo não se deu ao trabalho de responder. Apenas encolheu-se no canto, parecendo rabugento e infeliz. Embora uma semana de sobriedade forçada o tivesse deixado com a mente clara e o olhar límpido, não tinha melhorado em nada seu humor. Com Mary Penn e as irmãs Hathways vigiando-o como falcões, ele não tinha oportunidade de beber nada além de água e chá. Nos primeiros dias, Léo fora tomado por tremores incontroláveis, agitação e suores intensos. Agora que o pior havia passado, ele se parecia mais com o que era antes. Mas poucos acreditariam que Léo tinha apenas 28 anos. Envelhecera incrivelmente no ano anterior. Quanto mais se aproximavam de Stony Cross, mais bela a paisagem se tornava, até que quase tudo à vista merecia ser retratado num quadro. A estrada passava por chalés pintados de preto e branco, bem arrumados, com telhados de palha, moinhos, lagos encobertos por salgueiros chorões e igrejas de pedras que datavam da Idade Média. Melros se ocupavam em tirar as frutas maduras dos canteiros na mata, enquanto outras aves permaneciam empoleiradas em piuriteiros floridos. A campina estava coberta de prímulas amarelas e de ranúnculos, e as árvores exibiam os tons dourados e vermelhos do outono. Ovelhas brancas e rechonchudas pastavam nos campos. Poppy respirou fundo, cheia de admiração. Como é revigorante! Exclamou. Fico imaginando o que torna o ar do campo tão diferente. Talvez seja o chiqueiro pelo qual acabamos de passar, resmungou Léo. Beatrix, que vinha lendo um folheto que descrevia o sul da Inglaterra, falou, animada. Hampshire é conhecida por seus porcos excepcionais. São alimentados com bolotas de carvalho e frutos das faias da floresta e produzem um ótimo bacon. Todos os anos acontece uma competição de salsichas. Léo lhe lançou um olhar azedo. Que maravilha! Espero que não tenhamos perdido esse evento. A história de Hampshire House é impressionante, disse Wynne, que estivera estudando um grosso livro sobre Hampshire e seus arredores. Nossa casa aparece em um livro de história? Perguntou Beatrix, deliciada. É apenas um pequeno parágrafo, disse Wynne, escondida atrás da capa. Mas sim, a Hampshire House é mencionada. Naturalmente, não é nada em comparação com o nosso vizinho, o Conde de Westcliff, cuja propriedade abriga uma das mais belas casas do campo da Inglaterra. E a família do conde mora num local há quase 500 anos. Então ele deve ser muito velho, comentou Poppy fazendo uma cara séria. Beatrix fez uma careta. Continue, Wynne. Hampshire House, leu Wynne em voz alta, está situada em um pequeno parque entre imponentes carvalhos e faias, moitas de folhagens e trechos de grama onde cervos costumam se alimentar. Originalmente uma mansão elisabetiana, concluída em 1594. A construção dispõe de muitas longas galerias representativas do período. Alterações e acréscimos à casa resultaram na inserção de um salão de baile jacobita e uma ala georgiana. Temos um baile de salão, exclamou Poppy. Temos cervos, disse Beatriz entusiasmada. Léo se afundou ainda mais em seu canto. Meu Deus, espero que tenhamos latrinas. A noite já começava quando o condutor contratado entrou com a carruagem na estrada particular, ladeada por faias que dava acesso a Hampshire House. Cansados da longa viagem, os Hathways soltaram uma exclamação de alívio quando viram a casa, com seu telhado elevado e as chaminés de tijolos. Gostaria de saber como Mary Penn está se saindo, disse Wynne com preocupação aparente em seus olhos azuis. Mary Penn, a cozinheira e o lacaio tinham ido para casa 2 dias antes para prepará-la para a chegada da família. Sem dúvida, ele está trabalhando dia e noite, incansavelmente, respondeu Amélia. Fazendo inventários, mudando de lugar tudo o que está à vista e dando ordens para as pessoas que não ousam desobedecê-lo.
Tenho certeza de que está muito feliz. Win sorriu. Mesmo pálida e exaurida, sua beleza era radiante. O cabelo, de um louro quase prateado, reluzia à luz cada vez mais fraca. A pele parecia de porcelana. Seu perfil teria extasiado poetas e pintores. Quase provocava a tentação de tocá-la para ter certeza de que vivia, de que respirava e não era apenas uma escultura. A carruagem parou diante de uma casa muito maior do que Amélia havia esperado. Era emoldurada por cercas vivas que haviam crescido demais e canteiros de flores tomados por ervas daninhas. Com alguns cuidados e uma boa poda, pensou, ficará lindo. A construção era simétrica, de uma forma atraente, com fachada em pedra e tijolo, telhados de ardósia e um número abundante de janelas envidraçadas. O cocheiro desceu e pôs um degrau móvel diante da carruagem, para que os passageiros soltassem. Após pisar a estrada pedregosa, Amélia esperou que seus irmãos saíssem da carruagem. A casa e o terreno estão um tanto abandonados, alertou. Ninguém mora aqui há muito tempo. Não consigo imaginar por quê, disse Léo sarcástico. É muito pitoresco, comentou Win alegre. A viagem a deixara exausta, a julgar pela curvatura de seus ombros estreitos e pela forma com que sua pele parecia excessivamente esticada sobre as maçãs do rosto. Não lhe restava muita energia. Quando ela se inclinou para a pequena valise que havia pousado perto do degrau, Amélia correu para pegá-la. Deixe comigo, disse ela. Você não deve erguer um dedo. Vamos entrar e descobrir um lugar para descansar. Estou perfeitamente bem, protestou Win, enquanto todos subiam a escadaria da frente e entravam na casa. O saguão era coberto com um revestimento que já fora branco, mas, com o passar do tempo, se tornara marrom. O chão estava manchado e imundo. Nos fundos do aposento havia uma magnífica e sinuosa escadaria de pedra, com os corrimãos de ferro fundido, cobertos de poeira e teias de aranha. Amélia reparou que alguém já havia tentado limpar uma parte do corrimão, mas era óbvio que o processo seria difícil. Maripen apareceu, vindo de um corredor que dava no saguão. Estava em mangas de camisa, sem colarinho ou gravata, a gola aberta revelando a pele bronzeada, reluzente de suor. Com o cabelo negro caindo na testa e os olhos escuros sorridentes por vê-los, Maripen parecia impressionante. Vocês estão 3 horas atrasados, falou, soltando uma gargalhada. Amélia tirou um lenço de sua manga e entregou a ele. Em uma família com 4 irmãs, atrasos são inevitáveis. Limpando a poeira e o suor do rosto, Maripen examinou todos os Hathways. Seu olhar demorou-se em Win, por um momento. Voltando sua atenção para Amélia, fez um relatório conciso. Havia encontrado 2 mulheres e um garoto na aldeia, que ajudariam a limpar a casa. Por enquanto, 3 quartos tinham se tornado habitáveis. Passaram muito tempo limpando a cozinha e o fogão, e a cozinheira estava preparando uma refeição. Maripen interrompeu suas palavras ao olhar por cima dos ombros de Amélia. Sem cerimônia, passou por ela e alcançou Win, em 3 passos. Amélia viu a silhueta esguia de Win vacilar, os cílios se cerrando, enquanto ela praticamente desmoronava sobre Maripen. Ele a pegou no colo com facilidade, murmurando-lhe que pousasse a cabeça em seus ombros. Embora ele parecesse calmo e indiferente, como sempre, Amélia ficou impressionada com o modo possessivo como ele segurou sua irmã. A viagem foi demais para ela, disse Amélia, com preocupação. Precisa descansar. O rosto de Maripen permaneceu inexpressivo. Vou levá-la para cima. Win se remexeu e piscou. Que incômodo, disse, sem fôlego. Estava parada, me sentindo bem e, de repente, o chão pareceu subir na minha direção. Eu sinto muito. Acho desmaios desprezíveis. Está tudo bem. Amélia deu-lhe um sorriso tranquilizador. Maripen vai levá-la para a cama. Quero dizer... Ela fez uma pausa constrangida. Ele acompanhará você até o quarto. Posso ir sozinha, disse Win. Apenas fiquei um pouco tonta por um instante. Maripen, põe-me no chão. Você não passaria do 1º degrau, disse ele, ignorando seus protestos, e a levando até a escadaria de pedra. Enquanto andava com ela no colo, a mão pálida de Win se ergueu lentamente até o pescoço dele. Beatrix, você os acompanha? Pediu Amélia, entregando-lhe a valise. A camisola de Win está aqui dentro. Você pode ajudá-la a trocar de roupa.
Claro, Beatrix correu para a escada. Sozinha no salão com Léo e Pop, Amélia girou devagar para contemplar tudo. O advogado disse que a propriedade se encontrava em mau estado de conservação, disse ela. Acho que seria mais preciso dizer que está em ruínas. Pode ser restaurada, Léo? Não fazia muito tempo, embora parecesse ter sido em outra vida, Léo passara 2 anos estudando arte e arquitetura em Paris. Trabalhara como desenhista e pintor para o famoso arquiteto Roland Temple. Léo tinha sido considerado um aluno excepcionalmente promissor e até cogitara montar o próprio escritório, porém toda aquela ambição desaparecera. Léo olhou em volta do saguão sem interesse. Mesmo sem considerar qualquer reforma estrutural, precisaríamos de umas 25 ou 30 mil libras no mínimo. A quantia fez Amélia ficar pálida. Ela baixou os olhos para o chão cheio de marcas e massageou as têmporas. Bem, uma coisa está óbvia. Precisamos contar com a ajuda de sogros ricos, o que significa que você deve começar a procurar herdeiras disponíveis, Léo. Ela lançou-lhe um olhar brincalhão para o irmão. E você, Pop, terá que arranjar um visconde ou, no mínimo, um barão. O irmão revirou os olhos. E por que não você? Não vejo motivo para que se livre de um casamento que possa beneficiar a família. Pop lançou um olhar matreiro para a irmã. Na idade de Amélia, as mulheres já deixaram para trás ideias de romance e paixão. Nunca se sabe, disse Léo. Ela pode arranjar um cavalheiro idoso que precise de uma enfermeira. Amélia sentiu-se tentada a responder aos dois de modo azedo, dizendo-lhes que já havia se apaixonado antes, mas que não pretendia repetir a experiência. Fora cortejada pelo melhor amigo de Léo, um jovem e atraente arquiteto chamado Christophe Frost, que também trabalhava para Roland Temple. No entanto, no dia em que ela achou que o pedido de casamento fosse acontecer, Frost terminou o relacionamento de forma brutal e repentina. Disse que havia se interessado por outra mulher, que, por coincidência, era filha do Roland Temple. Era o que se podia esperar de um arquiteto, dissera-lhe Léo com um humor sombrio, ultrajado por suas irmãs e triste pela perda do amigo. Os arquitetos habitavam um mundo de mestres e discípulos e de uma infindável busca por clientes. Tudo, até mesmo o amor, era sacrificado no altar da ambição. Caso contrário, perdiam-se as poucas e preciosas oportunidades de praticar a arte do projeto. Casar-se com a filha de Temple daria a Christophe Frost um lugar ao sol. Amélia nunca poderia ter feito isso por ele. Tudo o que poderia fazer era amá-lo. Engolindo a amargura, Amélia suportou a provocação com um sorriso e um leve aceno de cabeça. Obrigada aos dois, mas, com a minha idade avançada, não tenho ambições de me casar. Léo surpreendeu-a, curvando-se para lhe dar um leve beijo na testa. Falou com a voz baixa e gentil. Ainda assim, acho que um dia você conhecerá um homem por quem valerá a pena abrir mão de sua independência. Ele sorriu antes de acrescentar, apesar de sua idade avançada. Por um momento, a mente de Amélia voltou à lembrança do beijo nas sombras, da boca que consumia a sua sem pressa, das mãos masculinas, porém delicadas, das palavras sussurradas em seu ouvido. La Chaudron. Quando o irmão virou-se para se afastar, ela perguntou com leve exasperação. Aonde vai? Léo, você não pode partir com tanta coisa a ser feita. Ele parou e voltou a olhá-la, com a sobrancelha erguida. Você vem despejando chá sem açúcar pela minha goela há dias. Se não se importa, gostaria de sair para mijar. Ela estreitou os olhos. Posso pensar em pelo menos uma dúzia de eufemismos mais educados que você poderia ter usado para dizer isso. Não uso eufemismos, rebateu Léo. Nem educação, disse ela, fazendo o irmão rir. Quando Léo deixou o aposento, Amélia cruzou os braços e suspirou. Ele é tão mais agradável quando está sóbrio. Pena que não aconteça com mais frequência. Venha, Pop, vamos encontrar a cozinha. Com a casa fechada por tanto tempo e tão empoeirada, o ambiente não era bom para os pulmões de Win, que teve incessantes crises de tosse durante a madrugada. Depois de passar a noite levantando incontáveis vezes para dar água para a irmã, abrir as janelas e recostá-las até que o acesso passasse, Amélia estava com os olhos vermelhos ao amanhecer. É como dormir em uma caixa de poeira, disse a Maripen. É melhor que ela passe o dia sentada ao ar livre, até que possamos limpar seu quarto de forma adequada. Os tapetes precisam ser batidos e as janelas estão imundas.
O restante da família permanecia na cama, mas Mary Pen, como Amélia, tinha o hábito de acordar cedo. Vestido em roupas rudes e uma camisa de gola aberta, ele franziu a testa quando Amélia relatou a situação de Win. Está exausta de tanto tossir durante a noite, e sua garganta dói tanto que ela mal consegue falar. Tentei fazer com que tomasse um pouco de chá e comesse torradas, mas ela não quis. Farei com que coma, disse Mary Pen. Amélia olhou para ele sem entender. Supôs que não deveria se surpreender com a afirmação. Afinal, Mary Pen ajudara a cuidar de Winnie e de Léo durante o surto de escarlatina. Amélia tinha certeza de que, sem ele, nenhum dos dois teria sobrevivido. Nesse meio tempo, prosseguiu Mary Pen, faço uma lista de mantimentos que deseja da aldeia. Irei lá essa manhã. Amélia sentiu, grata por sua presença constante e confiável. Devo acordar Léo? Talvez ele possa ajudá-lo. Não, disse Mary Pen. Ela deu um sorriso amargo, ciente de que seu irmão seria mais um estorvo do que uma ajuda. Ao descer, Amélia pediu auxílio a Fred, o garoto da aldeia, para transportar uma antiga espreguiçadeira nos fundos da casa. Colocaram-na em um pátio com um piso de tijolos, que se abrira para um jardim cercado por faias. O jardim precisava ser reformulado. As paredes baixas, em ruínas, precisavam ser recuperadas. Há muito trabalho para se fazer, senhora, comentou Fred, curvando-se para arrancar uma ervinha daninha que crescia livremente entre dois tijolos. Fred, você é mestre em atenuar as coisas. Amélia contemplou o garoto, que parecia ter uns 13 anos. Era robusto, de rosto corado, com um punhado de cabelo que se erguia como as plumas do tordo. Gosta de jardinagem? Perguntou. Entende alguma coisa do assunto? Cuido de uma horta para minha mãe. Gostaria de ser o jardineiro de Lord Ramsay? Qual é o salário, senhorita? 2 shillings por uma semana seria suficiente? Fred olhou pensativo e coçou o nariz avermelhado. Parece bom, mas a senhorita vai ter que falar com a minha mãe. Diga-me onde mora e irei visitá-la ainda esta manhã. Está bem, não é longe daqui. Moramos na parte mais próxima da aldeia. Apertaram as mãos para selar o trato, conversaram por mais um momento e Fred foi investigar o galpão do jardineiro. Voltando-se a ouvir vozes, Amélia viu Mary Pen carregando sua irmã para fora de casa. Win estava vestida com camisola e robe, enrolada num chale, com os braços esguios envolvendo o pescoço de Mary Pen. Com as roupas brancas, o cabelo louro e a pele clara, Win parecia quase incolor, a não ser pelos toques rosados na sua face e o azul vibrante de seus olhos. Esse foi o pior remédio de todos, dizia, animada. Funcionou, argumentou Mary Pen, curvando-a para colocá-la na espreguiçadeira. O que não significa que lhe perdoo por me obrigar a tomá-lo. Foi para o seu bem, disse ele. Você é um tirano, disse Win, sorrindo para o homem de rosto moreno. Sei disso, murmurou Mary Pen, envolvendo-a com as cobertas com extremo cuidado. Encantada pela melhora do estado da irmã, Amélia sorriu. Ele é mesmo perverso, mas se persuadir mais aldeões a ajudá-lo na limpeza da casa, você terá que perdoá-lo, Win. Os olhos azuis de Win cintilaram. Ela falou com Amélia, ainda fitando Mary Pen. Tenho plena confiança em seus poderes de persuasão. Vindo de outra pessoa, as palavras poderiam soar como um flerte, mas Amélia estava certa de que Win não enxergava Mary Pen como homem. Para ela, era um irmão mais velho e bondoso, e nada mais. Porém, os sentimentos de Mary Pen eram mais ambíguos. Uma curiosa gralha cinzenta desceu ruidamente até o chão e deu um salto vacilante em direção de Win. Sinto muito, disse ela ao pássaro. Não tenho comida para lhe dar. Uma nova voz se juntou à conversa. Mas eu tenho. Era Beatrix, que vinha trazendo uma bandeja de café da manhã contendo um prato de torradas e uma caneca de chá. O cabelo cacheado fora jogado para trás e preso de uma forma desarrumada, e ela usava um avental branco sobre o vestido vermelho, da cor de uma fruta silvestre. O avental parecia infantil e inadequado para uma garota de 15 anos, pensou Amélia. Beatrix já estava na idade de usar saias longas. E espartilho, pelo amor de Deus. Mas com a turbulência daquele último ano, Amélia não prestara muita atenção aos trajes da irmã caçula. Precisava levar Beatrix e Pop à costureira para encomendar algumas roupas novas.
Ao acrescentar aquilo à sua lista de despesas, Amélia franziu a testa. Aqui está seu desejo ruim, disse Beatrix, acomodando a bandeja no colo da irmã. Está se sentindo bem o suficiente para passar a manteiga na torrada? Ou quer que eu faça isso para você? Eu mesma passo. Obrigada. Win mexeu os pés e fez um gesto para que Beatrix se sentasse na outra extremidade da espreguiçadeira. Beatrix obedeceu prontamente. Vou ler para você, enquanto fica sentada aí, informou a Win, enfiando a mão em um dos imensos bolsos do avental. Retirou um livrinho e balançou-o de forma provocativa. Quem me deu este livro de presente foi Philomena Parsons, minha melhor amiga no mundo. Ela diz que é uma história aterradora, repleta de crimes, horrores e fantasmas vingativos. Não parece ótimo? Achei que sua melhor amiga no mundo fosse Edwina Rudolph, disse Win em um tom questionador. Ah, não. Isso faz semanas. Edwina e eu não nos falamos mais. Acomodando-se confortavelmente em seu canto, Beatrix lançou um olhar perplexo para a irmã mais velha. Win, você está com a cara esquisita. Algum problema? Win estava levando a xícara aos lábios, quando ficou paralisada e arregalou os olhos azuis. Seguindo o olhar da irmã, Amélia viu um pequeno réptil rastejar para o ombro de Beatrix. Um grito escapou de seus lábios e ela se lançou para a frente com as mãos erguidas. Beatrix olhou para o ombro. Ah, droga! Você deveria ficar no meu bolso. Ela arrancou do ombro a criatura que se contorcia e acariciou delicadamente. Uma lagartixa pintada, explicou. Não é adorável? Eu a encontrei em um quarto ontem à noite. Amélia baixou as mãos e fitou a irmã com ar surpreso. E a adotou como mascote? Perguntou Win com a voz débil. Beatrix, minha querida, não acha que ela ficaria mais feliz na floresta onde ela mora? Beatrix pareceu indignada. Com todos aqueles predadores, Pintada não sobreviveria nem um minuto. Amélia recuperou a voz. Também não vai sobreviver perto de mim. Livre-se dessa criatura, Bia, ou eu vou achatá-la com o primeiro objeto pesado que encontrar. Você seria capaz de assassinar a minha mascote? Ninguém assassina lagartixas, Bia. Elas são exterminadas. Exasperada, Amélia voltou-se para Maripen. Encontre algumas faxineiras na aldeia, Maripen. Só Deus sabe quantas dessas criaturas indesejáveis estão à espreita dentro de casa. Maripen desapareceu no mesmo instante. Pintada é uma mascote perfeita, defendeu Beatriz. Não morde e sabe como se comportar em casa. Para mim, há uma clara linha divisória entre mascotes e animais com escamas. Beatrix a encarou com ar rebelde. Esta lagartixa é de uma espécie nativa de Hampshire, o que significa que Pintada tem mais direito de estar aqui do que a gente. De qualquer modo, não vamos morar sobre o mesmo teto, disse Amélia. Afastando-se para evitar palavras das quais se arrependeria depois, Amélia perguntou-se por que, quando havia tanta coisa para fazer, Beatrix podia dar tanto trabalho. Mais um sorriso surgiu em seus lábios quando refletiu que as garotas de 15 anos não escolhem dar trabalho. Elas simplesmente são assim. Erguendo ligeiramente a saia, Amélia subiu a grande escadaria de pedra. Como não estavam recebendo hóspedes nem fazendo visitas, decidira não usar o espartilho naquele dia. Era uma sensação maravilhosa respirar tão fundo quanto desejasse e movimentar-se pela casa com liberdade. Cheia de determinação, bateu na porta do quarto de Léo. Acorde, seu preguiçoso. Uma sequência de impropérios atravessou as pesadas paredes de carvalho. Sorridente, Amélia foi até o quarto de Pop, abriu as cortinas, levantando nuvens de poeira que a fizeram espirrar. Pop está... Atim! Na hora de levantar. As cobertas tinham sido puxadas até esconderem a cabeça de Pop. Ainda não, protestou ela com a voz abafada. Sentada na beira do colchão, Amélia afastou as cobertas de sua irmã de 19 anos. Pop estava grogue e corada pelo sono, as bochechas com marcas da fronha, o cabelo castanho, de um tom mais avermelhado do que o de Amélia, era um emaranhado de cachos. Detesto as manhãs, balbuciou Pop, e com certeza não gosto de ser acordada por alguém que fique tão feliz por isso. Sinto muito. Ainda sorrindo, Amélia afastou o cabelo do rosto da irmã diversas vezes.
Murmurou Pop de olhos fechados. Mamãe costumava fazer isso. É tão bom. É mesmo? Amélia pousou delicadamente a mão sobre a cabeça da irmã. Querida, vou até o povoado perguntar à mãe de Fred se ela concorda que o contratemos como jardineiro. Mas ele não é um pouco jovem? Não em comparação com os outros candidatos. Não há outros candidatos. Isso mesmo. Amélia foi até a valise de Pop, que estava no canto, e pegou um chapéu largo sobre ela. Posso pegar emprestado? O meu ainda não foi consertado. Claro, mas você vai agora? Não vou demorar. Farei o percurso bem depressa. Quer que eu a acompanhe? Obrigada, querida, mas não é preciso. Vista-se e tome seu desjejum. E fique de olho em Win. Ela está sob os cuidados de Beatrix nesse momento. Ah, os olhos de Pop se arregalaram. Vou me apressar. Se você gosta de literatura e de romance e amou este vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos de audioleitura, clique em se inscrever e depois no ícone de campainha. Até o próximo capítulo.